Olá, queridos, tudo bom? Retomando o- a nossa unidade dos recursos, agora os vídeos, como eu disse anteriormente, já estão sendo meio quebrados, né? Uma circunstância aqui do, do recesso. Na última sessão, eu falava a vocês dos pressupostos recursais, hoje falo dos efeitos dos recursos trabalhistas, que são, a rigor, os efeitos dos recursos em geral, sendo que há uma particularidade que vou mencionar hoje, que é própria dos recursos trabalhistas, conforme dicção da CLT. O efeito. Com licença, rapidinho, tem sempre coisa que está caindo, são pastas, né, coisa de professor. O, o, o primeiro efeito, que é o efeito comum aos recursos, os recursos em geral, não apenas os trabalhistas, é o chamado efeito devolutivo. Né? O, o, a expressão em si, devolutivo, que dá essa ideia assim, de devolução, ela é mantida na lei, na doutrina, por uma questão de tradição, né? Mas, evidentemente, não existe uma devolução de nada, porque quando nós dizemos que os recursos têm efeito devolutivo, a impressão que se tem é que alguém tinha o recurso, transferiu para outrem e pegou de volta, né? O tal outrem devolveu para mim o recurso. Não é exatamente isso que acontece. Mas, naturalmente, a doutrina tem digamos assim, o talento para dar uma roupagem, né? Uma roupagem a isso, né? Porque antigamente era uma história mais ou menos assim, vocês vão encontrar nos livros, né? Tipo assim, o processo era do rei, ele delegava para alguém, né, da sua, sob a sua autoridade. Essa pessoa, sob sua autoridade, apreciava a matéria judicial e devolvia para o rei. Então, não é disso que se trata mais. A rigor, o juiz de primeiro grau decide, né, decide na vara, portanto, profere o seu pronunciamento final sobre a lide, né, em princípio não a podendo alterar, e a parte sucumbente, aquela parte vencida, interpõe o seu recurso e esse recurso, preenchendo os requisitos, os pressupostos recursais que nós sobre os quais já falamos, o juiz de primeiro grau remete esse recurso para julgamento na instância superior. Então, o que tem de devolução aí? Né? Não é devolução para aquele juiz, porque ele antes não havia tido contato, não conhecia daquela matéria. Mas a devolução de que se cuida é a devolução ao judiciário, digamos assim. É a devolução da discussão da matéria em razão do recurso. Então, interposto o recurso, aquela matéria que houvesse sido definitiva a decisão do primeiro grau, não é? Houvesse aquela decisão não sido objeto de um recurso, não é? Aquela decisão se tornaria definitiva, aqui, como há o recurso, aquela decisão não ganha o foro de definitividade, não gera coisa julgada, e a discussão da matéria é devolvida ao mundo do tribunal, ao mundo do Poder Judiciário. Ou seja, aquela matéria, de repente, ela pode ter a sua discussão
voltada à estaca zero. Aí, essa volta possível à estaca zero é, talvez, a melhor definição didática do que seja o efeito devolutivo. É como se você pegasse aquela matéria e, olha, toma de novo o Poder Judiciário. Comece tudo de novo. Essa é uma possibilidade que existe nos recursos genericamente chamados de ordinários. E o processo do trabalho, por acaso, adota essa expressão recurso ordinário, né? E pense, a gente pode pensar o recurso ordinário como sendo um equivalente da apelação, mas a gente também pensa a apelação do processo civil como uma espécie de recurso ordinário, que são os recursos que existem no processo para possibilitar a discussão ampla de toda a matéria que foi veiculada na petição inicial e na contestação. Apenas com uma observação, é claro. Né? Tendo em vista, por exemplo, que, como nós já estudamos, a proibição da reformácio in peius, da reforma para prejudicar, da reforma para piorar, é óbvio que esse efeito devolutivo também alcança esse amplo poder de reavaliação que vai ter a instância recursal, limita-se, claro, à matéria que o recorrente leva, né? Leva à instância recursal. Né? E notem, claro, sempre lembrando que se houver a chamada sucumbência recíproca, né? É óbvio que, digamos assim, o autor, tendo sido ele sucumbente numa parte, recorrendo da sua parte, claro que do seu recurso não pode resultar uma piora, uma piora, mas pode haver a piora para o autor em razão do recurso do réu, claro. Né? Então, também é evidente que se toda a matéria julgada em primeiro grau for objeto de recurso na soma dos recursos de ambas as partes que foram no processo sucumbente, é evidente que, nesse caso, né, esse efeito devolutivo vai consistir numa possibilidade de o tribunal rever tudo, né? Tudo o que foi discutido. Né? Além disso, bom, aí já fazendo a sequência, além desse efeito devolutivo, disse que os tribunais, ou melhor, que os recursos têm um efeito também dito translativo, né? que, que consistiria na possibilidade de a instância recursal apreciar, atenção para isso, apreciar matérias além daquelas veiculadas nos recursos. Mas, professor, mas pode dar reformácio, isso aí não pode resultar numa reformácio, desculpa, em peios? Depende de como nós interpretarmos o que seja reformácio em peios. Porque lembrem-se que há matérias que o juiz pode ou deve conhecer de ofício, ou seja, independentemente da provocação das partes. Então, vejam, essas matérias cuja apreciação deve dar-se independentemente da provocação das partes, se isto é possível para o juiz de primeiro grau, é possível para a instância recursal. Exemplo. Exemplo. A nulidade da citação.
no nosso caso da notificação inicial, imagine que exista uma arguição na contestação, né, de um réu que foi revel e o réu depois soube que havia o processo, interpôs o recurso, claro que é uma possibilidade, e na sua ou no seu recurso ordinário, este reclamado, este réu, ele alega que a notificação inicial foi nula. Ele não foi procurado no endereço certo e sabido dele, e foi publicado um edital de notificação, né? E, é, e veja, eu estou começando com o exemplo em que o réu alega isso. Mas a nulidade da citação pode não ser alegada, né? Digamos que nesse recurso ordinário, por lapso, por esquecimento, o réu nem alegue a nulidade da citação, mas a turma do Tribunal Regional, ao deparar-se com o recurso, pode, pode a instância lá do julgadora do recurso, a turma, pode, o relator no caso, observa que houve uma nulidade da citação e a profere de ofício, ainda que isso não tenha sido arguído no recurso. É possível? É possível. Diante do chamado efeito translativo, nós é, nós reconhecemos a possibilidade de que essas matérias do artigo 337 do Código de Processo Civil possam ser é, declaradas, possam ser reconhecidas, e aqui estamos falando de turma do Tribunal Regional ou do Tribunal Pleno, se por acaso ainda há tribunais regionais que não são divididos em turmas, né? Alguma dessas matérias pode ser apreciada independente de provocação. Isso seria, portanto, a expressão do chamado efeito translativo dos recursos, né? Litispendência, coisa julgada, conexão, né? Incapacidade de parte, ausência de legitimidade, de interesse processual, podem ser declaradas pela instância julgadora do recurso, independentemente da arguição. Chama-se, e é o terceiro efeito, chama-se efeito regressivo, né? A possibilidade eventual, muito rara, de a instância que proferiu a decisão recorrida, o juiz prolator da decisão contra a qual se interpõe o recurso, eventualmente se retratar, né? Eu observaria, em que pese, por exemplo, o professor Mauro Schiavi dá um exemplo que é bastante incomum no processo de trabalho, mas estaria como exemplo legal, está no artigo 331 do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz se retratar depois de indeferir a petição inicial, né? Depois de indeferir a petição inicial, o, o, o reclamante, né? O reclamante tem a possibilidade de apresentar o recurso, né, para desconstituir, para reformar essa decisão do juiz que extingue sem resolução do mérito sob o fundamento da que a petição inicial, por exemplo, é inepta e, portanto, deve ser indeferida. Né? Eu adotaria um outro exemplo que tem a ver com o que eu acabei de falar. Se o juiz, ao receber um recurso ordinário da reclamada que alega nulidade da citação, o juiz, como nulidade da citação é uma matéria daquelas ditas de ordem pública,
exatamente uma daquelas do artigo 337 do Código de Processo Civil, eu veria como uma possibilidade de retratação, portanto, a possibilidade de uma aplicação concreta, né, desse efeito regressivo do recurso, para que o juiz, ali considere que efetivamente houve nulidade na notificação inicial da reclamada, faça ali a retratação de tal maneira que ele ali mesmo decida que deve ser reiniciada a instrução processual. Então, o próprio juiz reconhece o vício, a nulidade da notificação inicial, o que, à luz da teoria das nulidades, prejudica, pelo menos em princípio, prejudica todos aqueles atos de audiência, né? Não obstante haja a possibilidade, claro, de eventual aproveitamento de depoimentos, por exemplo, de testemunha, né? Por exemplo, uma testemunha que foi ouvida, que foi arrolada pelo reclamante, se por acaso a reclamada, acho difícil acontecer, mas a reclamada de repente pode dizer assim: não, esse depoimento dessa testemunha nós não vamos impugnar, nós aceitamos que o depoimento permaneça nos autos. Então, é, avaliando a possibilidade de haver aproveitamento de atos, ok, mas em princípio haverá a anulação daqueles atos processuais todos da audiência e o juiz pode, a meu interpretar, ele pode fazer isso ao receber o recurso, ou seja, ele pode, ao receber o recurso, retratar-se para reconhecer uma nulidade, né, que tem relação, né, com uma matéria de ordem pública que ele tem o poder, a idoneidade de reconhecer. Uma coisa muito bonita do direito, eu diria assim que é filosófica, do ponto de vista do processo, é porque, é, talvez eu já tenha dito a vocês em momentos anteriores, que no Poder Judiciário não existe rigorosamente uma hierarquia. Né? Muito embora alguns atos, a meu sentir, exagerados do Conselho Nacional de Justiça, né, e às vezes misturam o que seria a muitas vezes necessária, né, contenção de atos administrativos, né, postos por juízes. Né? Bom, em que pese, então, esses excessos que mesclam, às vezes, matéria administrativa com matéria judicial, né, e que seriam os maus exemplos, entre os juízes não existe, como eu dizia, propriamente uma hierarquia. Como assim, professor? Na verdade, um ministro do Supremo não é um superior hierárquico, por exemplo, de um ministro do STJ, que por sua vez não é um superior hierárquico de desembargador, que por sua vez não é superior hierárquico. Tentem compreender isto. A relação que há entre um juiz como eu e um desembargador não é a relação que existe, por exemplo, entre o capitão e o coronel. Né? Simbolicamente, eu não tenho de prestar continência para um desembargador. Né? O desembargador, ele, por exemplo, ele não tem a possibilidade de pegar o meu processo para julgar. Né? A esfera de poder de cada juiz é, antes de qualquer outra
característica, a esfera de poder de um juiz é sempre independente da esfera de poder do outro juiz. E é por isso que o nosso sistema processual funciona a partir de competências. Então, cada juiz, de acordo com a Constituição, com a lei processual, com a CLT, cada juiz tem a sua competência. O que não existe, portanto, é a possibilidade de eu julgar o processo que é da competência, às vezes, monocrática do ministro do Supremo. Mas o ministro do Supremo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, também não pode sentar na minha cadeira de juiz do trabalho de primeiro grau para fazer uma audiência e julgar o processo. Né? Então, vejam, se entre os juízes não há essa hierarquia, por que a decisão da turma do tribunal ou do tribunal tem o poder de reformar, de desconstituir, às vezes de anular a minha sentença? Simplesmente porque a lei processual, às vezes a própria Constituição, estabeleceu que esta é uma prerrogativa, esta é uma competência do Tribunal Regional ou da turma que compõe o Tribunal Regional. Né? Ou seja, existe, no caso, uma hierarquia entre as decisões em função de competências. Então, existe uma hierarquia, sim, das decisões do Supremo Tribunal que podem, inclusive, ser vinculantes às instâncias inferiores, certo? Então, o que é hierárquico são o que são hierárquicas são as esferas de competência, as esferas é, que em que se constroem as revisões das decisões. Né? E vejam, para bem fechar esse exemplo, se a minha sentença não for ela objeto de nenhum recurso, ela faz coisa julgada. Se ela for objeto de vários recursos e prevalecer uma decisão, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, né, uma coisa julgada estabelecida no Tribunal Superior do Trabalho tem a mesma tem o mesmo valor em termos de coisa julgada uma decisão que transita no primeiro grau, que transita em julgado no primeiro grau. Né? Ou seja, as decisões judiciais, elas todas têm, digamos, o mesmo prestígio. Né? E tanto tanto é assim, e aí que eu quero chegar no efeito substitutivo dos recursos. O julgamento, o julgamento proferido pelo tribunal, ele não é melhor, se nós pudermos pensar isso no plano estético, ou no plano do conhecimento, né, filosoficamente falando, a decisão do tribunal ela não é melhor do que a decisão do juiz de primeiro grau. Ela apenas prevalece em função do que propõe o sistema, em função do que prevê a lei processual. E aí sim, o verbo bonito, esse é o artigo 1008 do Código de Processo Civil, o verbo bonito é: o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Né? Então, a decisão do tribunal, mesmo quando ela confirma a decisão de primeiro grau, ela substitui a decisão de primeiro grau. E se ela implica coisa julgada, né,
o processo desce à instância originária, né? Assim a gente diz também, desce, né? É remetido, e aí talvez seja realmente devolvido, né? À instância originária. Aí eu acho que é até mais devolvido do que no caso que nós chamamos de efeito devolutivo. Esse processo é devolvido, e aí nós vamos executar a sentença ou vamos executar o acórdão? Nós vamos executar o acórdão, porque, de acordo com o artigo 1008, operando-se aí, no caso, o efeito substitutivo, nos termos do artigo 1008 do Código de Processo Civil, aquele acórdão, que nós já mencionamos, que é aquele acórdão da turma, do tribunal, substitui a primeira decisão. E, finalmente, um efeito que no processo do trabalho diferentemente do processo civil, porque, de acordo com o processo civil, a apelação, nos termos do artigo 1012 do Código de Processo Civil, ela tem efeito suspensivo, né? Ou seja, ela suspende os efeitos da decisão recorrida. No processo do trabalho, a nossa regra é diversa, né? No processo do trabalho, de acordo com o artigo, vamos lá, o artigo 899 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. A matéria vai para o tribunal para ser rediscutida, mas não há efeito suspensivo. Ou seja, diferentemente da apelação civil, aqui no processo de trabalho, olha o segredo, vocês não esqueçam isso nunca, vocês vão pedir isso quando vocês forem advogados, né? Diferentemente da apelação civil, eu repito, o recurso ordinário, estou falando do recurso ordinário para começar, o recurso ordinário ele tem efeito meramente devolutivo, não tem efeito suspensivo, ou seja, dois pontos importantes, sublinhe, grife, coloque em negrito, faça como vocês quiserem. Vocês podem, advogados, pedir uma coisa chamada execução provisória. De todos. Porque não tem efeito suspensivo. E essa execução provisória, ela significa que você pode obter digamos, um adiantamento da execução até a penhora. Ou seja, até que a sua execução seja garantida. Até que você obtenha do reclamado o depósito da quantia que foi, se a sentença for líquida, tranquilo, né? O depósito da quantia estabelecida na sentença, que está em grau de recurso, mas ela não teve efeito suspensivo. Só não vai poder o juiz determinar o pagamento. Eu estou falando de dinheiro, né? Uma perspectiva otimista, que vai ter o dinheiro depositado penhorado se a sentença for confirmada, quando ela transitar em julgado, for confirmada no acórdão, portanto é o acórdão, né? Vai ser transitado em julgado. Já foi feita a penhora, o pagamento vai ser rápido. Eu falo nessa expectativa, né, de que haja penhora em dinheiro. Claro que as execuções às vezes complicam, não tem dinheiro para penhorar, a penhora tem de ser de bens, de automóvel, de imóvel, mas até essa penhora é possível execução, porque efeito suspensivo é exceção. Agora pronto, sempre tem exceção. Eu vi uma postagem esses dias de uma aluna, eu acho que foi da Laura Stefan, né? Assim, falando assim, que tem a regra e tem um livrão de exceções que é o triplo da grossura do livro das regras, né? Mas nesse caso não, tá? Nesse caso do efeito suspensivo dos recursos trabalhistas, é bem exceção mesmo. Na verdade, para que essa exceção se opere, é preciso que
a parte recorrente obtenha uma tutela cautelar. Compreende? É preciso uma ação em separado para obter uma medida cautelar junto ao tribunal para que o seu recurso tenha esse efeito suspensivo. Fora isso, nada de efeito suspensivo. Tá? Isso é um efeito do recurso trabalhista. Bom, ficaram duas aulas assim quebradas, mas tá bom, eu vou pausar novamente, tá? Para depois tentar fazer uma aula mais longa falando dos recursos em espécie, tá? Para pelo menos fechar essa parte, tá bom? Então tá legal. Assim, da minha parte aqui, boa noite, né? Porque não sei, não sei se essa sala aqui dá para notar a diferença quando é dia e quando é de noite. Eu acho que dá, né? Eu acho que entra uma luz do dia aqui que dá para notar no vídeo, né? Tá bom, gente. Um abraço. Tchau.